Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube. E mais uma vez, estou acompanhado aqui de grande Altino Ventura. Altino, para começar esse segundo vídeo, quero falar das camisas. Esse dia vai falar das camisas. Que camisa é essa? Real Sim. Madrid, isso aí? É Real Madrid, é. Real Opa! Madrid. O Real Madrid tá meio pedra meio tijolo, né? Já teve um momento melhor. Não tinha hoje nenhuma homenagem para fazer, né? Enfim, aí eu botei a do Real Madrid, né? Eu também não tinha muita homenagem a fazer, e como teve essa virada aí, que eu Não, não vou você falar que é teve. histórica, porque não vale nada, porque são 3 pontos do brasileiro, mas foi uma boa partida. A gente vai. Até Vai peço para falar. deixar esse tema por último. Vamos falar da Beleza. rodada inteira e vamos deixar esse por último. Pode ser? Perfeito. Pode ser, você manda. Não, mando nada, eu no máximo peço. Vamos começar então falando dos times paulistas, que Tá. estão numa fase boa aí. O Palmeiras na final, o Santos também podendo chegar na final de Libertadores. Sim. O primeiro Bragantino jogo aí goleando São Paulo, né? Então, o primeiro jogo dos paulistas que eu tenho aqui na minha série é Bragantino 4, São Paulo 2. Me explica o que Impressionante, né? aconteceu nessa partida. Veja, aconteceu que, assim, primeiro eu imaginava uma pós-eliminação da Copa do Brasil do São Paulo que iria gerar uma crise lá ali, né? Eu imaginava isso. Porque, assim, sempre uma eliminação é traumática, né? No caso do São Paulo, não é uma eliminação qualquer, né? É um clube que está na fila há muito tempo, né? Sem ganhar um grande título, há muitos anos. É um clube que que tem uma fascinação para ganhar a Copa do Brasil, porque ele junto com o Botafogo são os dois únicos que não ganharam dos grandes, né, a Copa do Brasil. Então é um troféu que não existe lá os outros todos já ganharam, Marcelo. Que cara é essa? É que você falou dos grandes, Botafogo. Sim. Não. Continua. Dos 12 grandes, dos chamados 12 grandes. Tô pegando no pé. Eu sei. Então, veja, dos 12 tradicionais, 10 já ganharam a Copa do Brasil. Só o São Paulo e o Botafogo não ganharam. Então, veja, existe esse trauma no São Paulo. O São Paulo tem esse fantasma. É uma taça que não faz parte lá do museu, lá do Morumbi. Então, o São Paulo tinha uma obstinação, uma fascinação, um desejo, uma vontade muito grande de ganhar e estava crente que ia ganhar. Realmente existia uma convicção pela liderança no brasileiro. Então, essa eliminação foi uma eliminação muito traumática. Até porque o São Paulo jogou melhor o primeiro jogo no Sul, perdeu de 1-0 e tal, e jogava no Morumbi o segundo jogo. Então, eles achavam que iam reverter e não reverteram. Então, assim, eu acho que o impacto negativo dessa eliminação ainda vai se sentir. Aliado a isso, que isso já geraria a crise, temos o fator Covid, né? Quer dizer, o São Paulo foi o único clube ainda que não teve um surto grande de Covid, né? E esse é um temor que eles têm, até porque o elenco é um elenco mais restrito, não só de quantidade, principalmente de qualidade. O São Paulo, quando tem que recorrer às reservas, cai muito o nível, o time não segura, o desnível entre os titulares e os reservas é muito grande. E o momento do ano em que a gente teve Natal e Ano Novo, as pessoas se reunindo, as famílias se encontrando, existia um temor de aumento de casos no mundo, né? Não é só no Brasil, no futebol, enfim, né? de aumento de casos. E realmente pipocaram alguns casos do São Paulo, né? Já tem alguns casos confirmados, outros ainda vão provavelmente surgir no decorrer, porque às vezes também demora o tempo para os exames pegarem efetivamente a contaminação, né? Então, assim, eu acho que é possível que o São Paulo, além do baixo astral e da eliminação, nesse jogo especificamente com o Bragantino, é possível que ele tenha tido alguns jogadores em campo com Covid sem ter sido pego. É possível que tinha um aspecto físico também, como o Flamengo enfrentou lá no Equador, como outros times enfrentaram, Já né, aconteceu antes. problema. Exatamente. Então, assim, temos que aguardar os próximos dias. Pode ser que pipoque, né, mais casos, mas foram detectados acho que 3, enfim. Então, assim, aliado a isso, não podemos esquecer nem tirar o mérito do Bragantino, né, que você vem falando há muito tempo, né? O Bragantino vem numa subida, está numa posição um pouco irreal, era para estar mais folgado, sem correr risco de rebaixamento. E eu acho que, assim, da maneira que foi o jogo com. O primeiro tempo foi 4-1, né? Foram 4 gols. O Bragantino fez 4 gols no primeiro tempo. Então, assim. Eu diria mais, estava parece... com 15 minutos do primeiro tempo, estava 3-1 Bragantino, 16 minutos, Pois se não me engano.
Pois é, então isso tudo mostra. E o time do Bragantino é um time de garotos, jovem, né? Eles investem, é a filosofia deles, contratar jogadores novos para revender com preço de mercado. Então, eles imprimiram uma velocidade, uma intensidade com esses jogadores jovens indo para cima. E provavelmente o São Paulo, com essas dificuldades que eu estou falando, sucumbiu facilmente, né? Sucumbiu facilmente. Foi 4, poderia ter sido mais. E assim, Verdade. acendeu o sinal de alerta para o São Paulo. Ainda tem uma gordura, mas assim, se realmente eclodir se tiver uma coisa lá de Covid lá dentro de São Paulo, ele perder vários jogadores, eles vão ter muita dificuldade nas próximas rodadas e é possível que o campeonato embole de vez. Sim, verdade. O Bragantino, eu acho que com essa vitória, eu acho que deu uma boa afastada, eu acho que ele começa realmente a respirar. 34, né? Então, 34. Como eu acho que 42 escapa, né? Eles precisariam de mais 3 vitórias, né? 2 vitórias e 2 empates. Mas eu realmente temo pelo Bragantino na temporada que vem, porque tem muitos bons jogadores que vai ser desmontada, né? Vai começar um elenco quase do zero. Sim. Mas eu acho que a filosofia deles é essa mesmo, né? De como é que se diz? Contratar jogador novo, revender, ter lucro. Não é um time com torcida, tem um conglomerado por trás, né? Enfim, é um outro foco, né? E só uma coisa que eu queria debater com você é que você vê que dá resultado trazer jovem, enquanto Curitiba, que tem jogadores com passagens, como você mesmo disse anteriormente, que já jogaram brasileiro e tal, o Curitiba tá segurando a lanterna nesse momento, né? Tá na rabeira, tá ruim. Não podemos acreditar só isso também, né? O Curitiba teve muita troca de treinador, né? Acho que trocou 3 vezes também, não se preparou, né? Para a Série A. Essa que é a verdade, né? Falando dos outros times paulistas, que eram 5, e eu acabo de perceber que Palmeiras e Corinthians, o jogo é dia 18/1, e Atlético Mineiro e Santos vai ser dia 27/1. Então, por conta da Libertadores, né? Então, vamos para o Sul. No Sul, o Atlético Paranaense ganhou do Botafogo. O que a gente tem a dizer aí dessa vitória fora de casa de 2-0? Pois é, já vou falar até do Botafogo junto, tá? Sim, vamos lá. Era um jogo que o Botafogo tinha como esperança, né? De conseguir tentar sair lá de baixo, né? Era um jogo em casa contra uma equipe de meio de tabela ali, né? Então era um jogo em tese viável do Botafogo fazer os 3 pontos, que eram 3 pontos importantíssimos, né? E eu acho que essa derrota aí deixou o Botafogo numa situação delicadíssima, né? Praticamente encomendada a vaga para a Série B, né? Junto com o Curitiba. E o Atlético Paranaense conseguiu uma vitória que foi importante, né? Um gol em cada tempo, né? Um no até primeiro tempo, fugir um no segundo tempo. Da zona também, né? Para acabar para decretar o fim disso aí, né? Pois é, e ganhou os 2 tempos, né? Fez um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo, quer dizer, administrou bem o Botafogo com muita fragilidade, né? Teve aquela crise com o Honda também, né? A saída do Honda. Enfim, a situação do Botafogo realmente parece aquele fim de festa, né? Que todo mundo já sabe o que vai acontecer, né? É impressionante, né? E o Atlético, uma campanha mediana, né? Perto do que se esperava, quer dizer, uma campanha, em relação aos anos anteriores, decepcionante, né? A campanha do Atlético. Verdade. Continuando aí, já que a gente está falando dos times do Sul, o Grêmio ganhou de 2-1 do Bahia. Do Brasileiro. Vitória muito importante, né? O Grêmio entra na briga lá pelo topo, não? Quem? O Grêmio ainda pode sonhar com o título do Brasileiro, não? Isso que eu ia falar. Não sei se a gente vai depois analisar a tabela como um todo, não só o jogo, mas a tabela, mas para mim o Grêmio entrou na briga e eu me arrisco a dizer que talvez possa ser até o favorito, viu? Não se espante não, que eu não estou maluco não, viu? Não me surpreenderia com a bola que o Flamengo está jogando, com a bola que o São Paulo está jogando. O Inter eu não acredito, o Atlético também não. O Grêmio tem vários jogos a menos. O Grêmio joga em casa com o Flamengo e com o São Paulo. Se ele ganhar esses 2 jogos são adversários diretos, entendeu? Acho que ele ainda tem ele ainda tem o Grenal e ele não perdeu nenhum Grenal esse ano, né? Aliás, o Inter não fez nem gol no Grêmio esse ano. Então, assim, para mim, o Grêmio agora ele
ele pinta como um candidato e podendo ser até o favorito, por incrível que pareça. Ele tem 2 jogos a menos, eu acho, né? Ou um jogo a menos aí. Um jogo a menos. E quando você falou É. do Inter, eu discordo. O Inter também não perdeu para o Grêmio esse ano. Porque ele já virou o ano, ele já está em outro ano. Ah, não, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Tá de sacanagem. Vamos lá, vamos lá. Você tá vestindo a camisa de Colorado, rapaz. Que isso? Ô, Não pode. rapaz. E o Você Bahia? tricolor. O que você tem para falar Não, do Bahia? A situação do Bahia pois é, aí agora... voltando para esse jogo. Então, era uma vitória importante para o Grêmio se mostrar na briga. Era um time que... O Bahia é um time que está claramente em queda, vem com várias derrotas seguidas. Eu acho que o Bahia vai cair, não segura. A situação do Bahia é desesperadora, para a sorte do Vasco. Acho que o Bahia salva o Vasco. E sorte do Vitória também, né? E o Grêmio ganhou e com um gol meio esquisito, né? Você viu? Teve um gol lá que o goleiro do Bahia, né? Um gol todo doido lá, né? Não fez cheguei uma defesa a ver, espetacular. não. Foi um gol muito esquisito, mas enfim. Então Vou o Grêmio dar uma ganhou 2-1. depois. Dá uma conferida. Foi o gol lá do Diego Souza. E foi um gol... Bom, enfim, o Grêmio ganhou, importante, está na briga e o Bahia realmente caminha para a Série B para jogar o Bavi, né? E deixa eu só fazer um comentário de tabela aqui, já que você tinha comentado isso. Me impressiona que o Grêmio em quinto teve 12 vitórias, 12 empates e só 3 derrotas. Uma menos do líder São Paulo. Tá vendo? Empatou muito, principalmente em alguns jogos em que... Ele teve alguns jogos que ele foi prejudicado. O jogo com o São Paulo, por exemplo, ele foi prejudicado. Ele empatou. E alguns jogos que ele tropeçou contra o Goiás, naquela época que o Grêmio poupava, aquela coisa do Renato poupar no início do campeonato, alguns tropeços desses foram aquelas poupadas. Hoje estão fazendo falta esses pontos, né? Verdade. Mas o Grêmio está na briga. Vamos lá, então. O Sport ganhou do Fortaleza de 1-0. Gol do Diego Souza. Foi uma surpresa? Não foi. O Sport, eu já venho dizendo, eu acho que o Sport não cai. Ele vem conseguindo bons resultados quando joga em casa, principalmente nos confrontos que vale 6 pontos, chamados 6 pontos, que é confronto direto. Era uma briga direta, né? Ele já tinha feito isso com o Goiás também, já tinha ganho do Goiás, agora ganhou do Fortaleza, que também está nessa briga. O Sport dá mostras que realmente não vai cair, né? O Fortaleza corre riscos grandes, né? Como caiu o Fortaleza depois do Ceni sair, né? Parece estar tonto. O Fortaleza realmente demitiu o Chamusca já, né? Que o Chamusca que veio do Cuiabá, né? Caiu. Pois é, o Chamusca veio da Série B com uma campanha extraordinária na Série B com o Cuiabá. Aí você vê aquilo que você fala, né, também, né, Marcelo? O cara podendo consolidar um trabalho no Chamusca, ali no Cuiabá, subir com o Cuiabá, ele largou o trabalho, se aventurou para ir para a Série A e não durou muito, né? Não, e posso ser sincero, se ele espera o final da temporada, se ele é contratado pelo próprio Fortaleza, eu duvido que ele não duraria mais no cargo se ele faz um regional, um estadual. Ele faria tem até um estadual regional. Para trabalhar. Faria um estadual bom. Faria um estadual razoável, porque o Fortaleza e o Ceará dominam lá, né? Você não tem muitos adversários. E ele ainda tinha chance de subir com o Cuiabá, porque o Cuiabá deu uma melhorada agora. O Cuiabá está na briga pelo G4. Então, assim, o Chamusca realmente fez uma má opção, né? Lembrando o Ceni do ano passado, quando trocou o Fortaleza pelo Cruzeiro também, né? Essas coisas, né? Enfim. Continuando aqui na nossa sequência, o Curitiba perdeu de 2-1 em casa para o Goiás. Eu estou achando que o Goiás vai terminar em 15º, hein? O Goiás eu acho que escapa, viu? Eu acho que escapa. O Goiás escapa e aí cria mais um problema aí. Quer dizer, abre mais uma vaga, né? Abre mais uma vaga. A gente estava falando do Vasco escapar porque o Bahia caía, mas vai abrir mais uma que pode ser que seja o Fortaleza aí, viu? Fortaleza tem que abrir o olho, né? O Goiás eu estou achando que escapa, né? É bom lembrar que o Goiás ainda pega o Flamengo, né? Na fase que o Flamengo está agora, o jogo lá em Goiânia, o Flamengo não ganha o Goiás, não, hein? São 3 pontos aí que ninguém está contando, que o Goiás, de repente, fatura, viu? Ô Altino, então... sem querer diminuir de forma nenhuma o time do Flamengo, mas sim, a gente até já comentou aqui anteriormente que o Goiás, apesar de ter ficado na lanterna há muito tempo, perdeu muitos jogos de 1-0, de 2-1. Sim, ele perdeu brigando, ele não perdeu fácil. Não teve goleadas. O Goiás, eu acho que não sofreu goleadas, né? Eu acho que sofreu 1 ou 2, mas não foi uma coisa comum. Mas se você pegar o Vasco, levou várias, né? O Vasco teve sequência de goleada, 3, 4 jogos seguidos tomando goleada. Entendeu? Exatamente. Botafogo acho que levou goleada também, não levou? Acho que levou. Levou também.
É. E já falando aí dos jogos que ocorreram ontem, o Ceará perdeu de 2-0 em casa para o Internacional. Olha aí o Inter te surpreendendo, Altino. O Inter surpreendeu, mas eu acho que é fogo de palha. Não vai longe, não, Marcelo. O Na Inter. verdade, eu acho que o problema é que não é fogo de palha. Eu acho que só faltam 9, 10 rodadas, 11 rodadas. É muito pouco. Se Não, você conseguir ganhar 3, 4, você eu sei. acompanha o pelotão. Mas o É. Inter acaba perdendo muito ponto que não precisava. Não, eu achei a vitória importante do Inter, porque eu acho que a briga do Inter é pelo G4. Então, assim, em termos de G4, essa colocação. Ele agora foi para segundo lugar. Foi uma boa vitória, né? Ele se colocou ali, né? Mas tem muita água para rolar. O time não é muito confiável, principalmente jogando no Beira-Rio, que tem que sair para o jogo, tem que se impor. O time do Abel, tradicionalmente, né? O Abel Braga gosta de uma retranquinha, gosta de ser cauteloso, de prender o time. No jogo de ontem era um jogo favorável, né? Fora de casa, o Ceará animado, tentou sair. O Ceará até saiu muito para o jogo, buscou mais o jogo, perdeu duas chances no primeiro tempo incríveis, né? Uma, o goleiro saiu mal, o goleiro do Inter, enfim. Mas no segundo tempo o Inter fez 2 gols, conseguiu fazer 2 gols no contra-ataque, ganhou o jogo, vitória importante. Se coloca ali, tem uma disputa ali direta, né? Grêmio e Inter, para ver quem fica em primeiro lugar entre os dois, né? Eles têm aquela briga particular do Sul, né? No momento o Inter está na frente. E o Ceará, essa derrota foi ruim, mas ele está bem posicionado, né? E em termos de rivalidade, ele também olha para trás e vê o seu rival correndo risco de cair, que para ele também é muito bom, né? Para mim, o corte da zona de rebaixamento é o Ceará. Eu acho que 36 pontos, o rebaixado talvez chegue a 36 pontos. O último dos times, né? Sim. Eu acho que não vai ser 42, não. Acho que vai ser até menos o corte. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão. Pode ser que 41 escape, né? E o Vasco com o Atlético Goianiense ficaram no 0-0. Deu cano. Esse Vasco e Atlético Goianiense, o jogo foi ruim. Agora, eu achei que assim, já foi naquela linha da gente falando dos treinadores, né? Já deu uma melhorada o Vasco, viu? Que o Luxemburgo deu sinais. Primeiro tempo o Vasco foi bem melhor, perdeu algumas chances, deu uma respirada. É aquilo que eu falo. O Luxemburgo atualmente é um grande treinador para livrar time da zona da confusão, como ele gosta de chamar, né? Ele não é mais um treinador de ponta que disputa título, mas ele entende esse campeonato, sabe salvar times. Já salvou o Flamengo 2 vezes, já salvou o Vasco uma vez, vai salvar a segunda. Então ele sabe jogar esse campeonato. E para um tiro curto, né, de 10 rodadas, 9 rodadas, 12 rodadas, sei lá quantas foram, mas enfim, para um tiro curto desse, ele funciona e tira o time do desespero. Eu achei o Vasco muito mais confiante, muito mais bem postado. Apesar da partida ter sido ruim, o Vasco estava bem melhor. Já deu sinais de melhora e para sair do rebaixamento não precisa melhorar muito, não. Uma coisa, tem muita gente ali na briga, basta melhorar um pouquinho, né? E o Vasco tem outra coisa que ajuda. Ele joga vários jogos em casa em confronto direto, né? Agora mesmo ele vai pegar o Bahia na próxima rodada. Então, todos os times que estão nessa briga aí do rebaixamento, o Vasco joga com eles em casa. Ele joga com o Botafogo em casa, em São Januário. São finais seguidas, né? Ele joga São várias finais. Então, se o Vasco fizer o dever de casa, ele escapa, entendeu? Até com uma certa tranquilidade, por incrível que pareça. Eu sempre digo que para você cair no Brasileirão, você não tem que errar, você tem que errar muito. Você não erra uma partida. Errar uma partida... Já entrando no próximo passo, errar uma partida que aconteceu com o Flamengo agora. Mas para ser rebaixado, você tem que errar contínuas vezes já até Não, conseguir... aí não tem como. Não, aí não tem como. Não, o Fla-Flu nós tivemos um primeiro tempo, são 2 jogos completamente distintos. Primeiro tempo amplo do Flamengo, totalmente do Flamengo, dominando, Fluminense muito recuado, parecia um time que estava brigando para não cair, né? Muito fechado, abdicando do ataque, sem velocidade. Quer dizer, você pode até jogar mais atrás fechado, mas você tem que ter válvula de escape. O Fluminense não tinha válvula de escape, então tomou uma pressão, o Flamengo em cima, com a posse de bola, com a pressão, jogando dentro do campo Fluminense, perdendo gols, continua aquela rotina do Flamengo perdendo gols, perdeu pelo menos 3 chances claras, uma com 1 minuto do Gabigol, outra... Eu estava esperando você fazer uma pausa. O Fluminense joga tomando um gol. Não sei se você reparou que o Fluminense ficou fechado, tomando pressão, até o momento que levou o primeiro gol. A partir do momento que levou o primeiro gol, acordou. E aí começou a dar uns contra-ataques.
Mas o primeiro gol já foi no final do primeiro tempo, né? Então, isso que eu ia falar. Que... Talvez se o Flamengo encontrasse esse gol no primeiro minuto, o Fluminense fizesse um jogo melhor. É possível. O Fluminense Mas, fica nessa de o empate tá bom. Se o empate tá bom... Mas esse jogo melhor é meio teórico, porque assim, o time do Flamengo tem qualidade também. Mesmo estando mal, tem qualidade. Então, mas quando ele pega uma defesa fechada, o Flamengo vem demonstrando dificuldade. Já tinha sido assim com o Fortaleza também. Então, assim, um jogo mais franco, o Fluminense saindo para o jogo, talvez fosse um jogo mais afeição para o Flamengo também. Mas o fato concreto é que o Flamengo perdeu algumas chances no primeiro tempo. O Gabigol, um gol incrível no primeiro minuto. O Rodrigo Caio, uma cabeçada. O goleiro do Fluminense fez um milagre, né? Acho que eu ia falar isso também, que o Muriel sentou no banco agora, ganhou a posição. Banco total. O goleiro Fluminense talvez tenha sido o melhor jogador em campo. Jogou muito, agarrou muito, foi muito bem. Concordo com você, discordo da Globo. Pois é, foi muito bem. E aí, assim, no segundo tempo, aí realmente o Fluminense foi para o jogo, começou, o time fez algumas alterações, acho que começou a ter mais velocidade, né? Alguns jogadores que entraram deram mais dinamismo para a puxada do contra-ataque, da válvula de escape. O time do Flamengo caiu demais fisicamente, como vem acontecendo, é um time que não está bem fisicamente, não está bem coletivamente, não está bem psicologicamente. Tem alguns jogadores envelhecidos, né? Você tem o Felipe Luiz, que já não é mais o que já foi, não está bem fisicamente. O Isla é veterano, o Everton Ribeiro, péssimo. O Bruno Henrique, 30 anos. Então, o Gabigol é novo, mas saiu. Depois entrou o Pedro, que também não fez muita coisa. Então, assim, o time do Flamengo é um time... A média de idade é mais alta. Então, no segundo tempo, e o time do Fluminense é um time de garotos também, né? Você tem o Fred, mas a grande maioria são jogadores mais jovens ali, né? Sim. Então, no segundo tempo, além do Fluminense ter saído para o jogo, eu acho que fisicamente o Fluminense começou a sobrar, né? Começou a sobrar, começou a dominar, fez o primeiro gol e o jogo caminhava. O primeiro gol foi um achado, sem querer, né? Foi um cruzamento, né? Foi um ataque. Foi um cruzamento, foi um cruzamento que era o que o Fluminense estava tentando, era a bola aérea, né? O Fluminense estava tentando, praticamente só tinha a bola aérea como alternativa, né, de ataque. E aí teve até a polêmica lá porque o gol o Bandeirinha anulou, né? Quem deu o gol foi o VAR, né? Porque o Bandeirinha deu impedimento, né? No primeiro lance que o cara estava impedido. Eu não me lembro quem era, mas tinha um jogador impedido. Não era o jogador do Fluminense, era um outro jogador que estava à frente, e aí, quando o cara lançou, o jogador, o Claro, veio por fora. Sim, era um outro atacante do Fluminense, não me lembro quem era. E aí o cara anulou, aí não sei se ficou naquela coisa do interferiu, não interferiu, sempre fica aquela dúvida se interferiu, mas claramente não interferiu, enfim, o cara veio de trás. Mas assim, mais uma vez fica provado a importância de um VAR, né? Porque seria um gol anulado, né? Então, assim, eu sou defensor do VAR, eu acho que o VAR erra, mas erra menos do que os caras em campo, né? Na minha opinião, né? Enfim. O VAR é sempre ruim quando é contra o nosso time, né? Não, mas veja, foi contra o meu, você sabe disso, eu estou aqui elogiando o VAR, estou elogiando. Mas acerta, vira como se fosse o tênis, assim, a câmera fala o que foi, não tem mais aquela dúvida, aquela coisa de antigamente de ir para o bar e vai para a padaria discutir. Enfim, então aí o jogo ficou 1-1, o Fluminense um pouco melhor, mas mesmo assim o Flamengo tentou alguma coisa, teve algumas chances, meio no abafa, meio na força do seu elenco, tentando, exigiu do goleiro, né? No segundo tempo também, o goleiro foi bem, pelo menos uns dois lances. E o jogo caminhava para o empate quando o Felipe Luiz teve uma infelicidade de recuar uma bola, uma coisa de se aprende na divisão. De amador. Você se aprende isso nos juniores, né? Lá na base. Você não pode atravessar uma bola na frente da área daquela maneira, assim, né? Enfim. Enfim, errou, saiu o segundo gol. Quanto a esse placar de 2-1 Fluminense, eu preciso te contar que eu fui enquadrado aqui no WhatsApp, um conhecido meu assistiu nossos palpites e falou assim: Marcelo, você errou, nem você acreditava na vitória do Fluminense, você falou 1-1. Eu falei, cara, eu estava acertando ali até o último momento, eu não contava que o Felipe Luiz ia querer quebrar minha aposta. Exatamente, De repente ele jogou no Sporting Bet, né? E você tem isso também, que jogador também joga, viu? Opa, isso daí dá uma merda, mas não vamos entrar nesse mérito, não. E o que eu achei interessante dessa partida, eu fiz uma análise breve, eu não sei se você vai concordar comigo, mas logo no início da partida, assistindo na Globo, eu vi
sei lá, com 20 minutos, 25, alguém falou assim, Flamengo tem 77% de posse de bola. Foi o Roger, né? Acho que foi o Roger. Nesse momento eu falei assim, pô, normalmente quando isso acontece no futebol é 1-0 o outro time. Falei assim, despretensioso. Continuada a partida. O que eu sinto dessa partida e o que eu acho o futebol um esporte mágico é que, por exemplo, essa virada que a gente fez, vocês fizeram, o Flamengo fez contra o River na final de Libertadores, vai ficar marcado para a história, etc. e tal. Mas o que eu acho interessante do esporte futebol é que se esse mesmo domínio do jogo ocorresse numa partida de basquete, por exemplo, essa era massacre. Não seria 3 dígitos, seria pelo menos 3 dígitos para o Flamengo, 115, 120, com 50, 60 pontos do Fluminense. Não mais que isso pela quantidade de ataques. Sim. Então, o que o esporte futebol é mágico é que quem morde tipo, não dá para contar que o fulano é favorito, a camisa é maior, o momento. Cara, futebol é um esporte incrivelmente maravilhoso. Digo porque meu time ganhou. Talvez se tivesse perdido, eu não tenho dúvida. a mesma coisa. Não tenho dúvida. Não, a gente viu o Bragantino. Quem imaginaria que o Bragantino andar de 4 no líder do campeonato? O futebol permite essas coisas, né? É por isso que eu estou te falando. Eu até vou te permitir para dar o nome desse vídeo aqui que a gente está fazendo de Deus Zebra. Porque o do Fluminense foi zebra, eu concordo. Mas o do Bragantino, meu amigo, foi um zoológico inteiro. Quem poderia imaginar? Pois é. No mata-mata, num clássico, foi o que você falou mais cedo ali no outro áudio, num clássico tudo pode acontecer, não existe isso de porque o time foi o atual campeão. Não considere nada disso em clássico. São Paulo não era clássico, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, olha só para você sentir. Antes desse jogo, o São Paulo tinha 27 jogos, tá? 27 jogos. Ele tinha levado 19 gols. 19 gols em 27 jogos. E, de repente, levou 4 em 45 minutos. Sim. Você veja que coisa. Ele foi para 20, ele foi para 26. Ele foi para 26, 23 gols, né? Não, ele tem 26 gols. Ele levou 26 gols. Isso aqui é o saldo. Eu tinha visto errado. Ele levou 26 gols. Então, na verdade, ele tinha 22 gols sofridos em 27 jogos. Ele tinha 21, porque ele levou ainda um no segundo tempo. Não, os 4 foram no primeiro. Então, ele levou 4 no primeiro e 1 no segundo. Se ele tem um saldo... Não, foi 4-2. Foi 4, é verdade. Foi 4. Então, ele tinha levado 22 gols até aquela rodada e, de repente, leva 4 em 40 minutos, 45 minutos. É incrível, realmente. Futebol tem coisas incríveis. E tanto que esse jogo foi uma coisa fora do padrão que o Bragantino não conseguiu mais marcar, né, no segundo tempo. Eu acho que tirou o pé também, né? Aí se segurou, a vitória estava ganha, né? Respeita também, porque sabe que do outro lado tem um time grande, né? Eu acho que também tem isso. O time pequeno, ele sabe até onde pode ir, né? Altino, já que a gente já falou dessa rodada do Brasileirão, você tinha comentado de querer fazer uma análise da tabela do Brasileirão. Vamos fazer a análise do trabalho. Vamos fazer uma análise rápida, uma análise da Série A e depois a gente faz uma rápida da B, C e D. Perfeito. Bom, na A, vamos lá, começando por baixo. Vamos começar por baixo. Bom, Botafogo e Curitiba, para mim, já foram para o saco, os dois, tá? Não sei se você concorda. Acho muito difícil a situação dos dois. Não é só a pontuação, é pelo que está jogando também, tá? Por isso que você está botando o Goiás fora dessa briga, porque nas últimas 5 rodadas aí eles ganharam umas 3 partidas, né? Nas últimas 5 rodadas o Goiás teve 3 vitórias, um empate e uma derrota, né? Então, veja, o Curitiba teve 4 derrotas e um empate, o Botafogo teve 4 derrotas e uma vitória. Aí o Bahia vem de 7 vitórias, 7 derrotas seguidas, o Bahia. O Bahia, para mim, é candidatíssimo a cair, né? Eu acho que o Goiás está na briga para escapar, né? Vou até ver aqui, vamos ver aqui qual é o próximo jogo do Goiás. Deve ser em casa, agora, porque ele jogou fora. Goiás, Internacional e Goiás. É um jogo que o Goiás pode ganhar, viu? Você não se surpreenda, não. Acho que o Goiás não perde esse jogo. Vamos deixar esse palpite para o próximo vídeo. O Goiás, com 26 pontos, eu acho que está na briga para escapar. Chances reais de escapar pelo momento. Pelo momento e pelos jogos que ainda tem. Assim, eu acho que ele tem como vislumbrar essa pontuação. O Bahia, eu acho que cai. O Bahia está muito mal mesmo.
O Vasco corre riscos. O Fortaleza, eu acho que corre até mais riscos do que o Vasco, apesar de ter 2 pontos a mais. E o Vasco ainda tem um jogo a menos também. E o Sport, que seria o corte ali, né, de 32, mas eu acho que o Sport escapa pela consistência que ele está tendo com o Jair Ventura, e principalmente quando joga em casa, nos confrontos diretos. Acho que o Sport escapa. Bragantino para frente, está todo mundo livre para mim. Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará, Atlético Paranaense, é a turma que está no meio de tabela, né? É a turma da Sul-Americana. Aí temos o Corinthians e o Santos com 39 também, então naquela zona meia. E o Santos ainda está na final, vai brigar aí por Libertadores, então o Santos não está muito preocupado de buscar a vaga de Libertadores aqui, não, porque ele tem a chance de voltar como campeão, né? E eu aí tenho uma vamos para a dúvida briga. também aqui. Se dá para abrir ainda 2 vagas de Libertadores, né? Pode abrir 2 vagas, porque se o Grêmio ganhar, né? O Grêmio ganhando a Copa do Brasil e o Palmeiras ou o Santos ganhando a Libertadores. O 2 Santos vagas. talvez nesse momento não estaria abrindo mais uma vaga, porque o Santos não está dentro da zona, mas tem grande chance, sim, de abrir pelo menos mais uma vaga, né? O Fluminense está nessa briga aí, eu acho, para uma pré-Libertadores, talvez. Acho que para Libertadores fase de grupo é difícil. Mas numa pré, eu acho que o Fluminense tem chance. Dá para sonhar. Dá para sonhar. O Palmeiras está com 44, tem 26 jogos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Eu acho que o Palmeiras está fora dessa briga do Brasileirão. Eu não acho, não. Ele tem 2 jogos a menos. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele vai para 50 pontos, estaria em segundo lugar, né? A questão do Palmeiras é como ele vai administrar a maratona, né? O elenco, né? O elenco. Essa rodada, por exemplo, eu acho que define a situação do Palmeiras, porque eles vão jogar o jogo contra o Sport, lá em Recife. Sim. Então, assim, é um jogo que eles devem poupar jogadores, porque vai ter se bem que eles ganharam de 3-0, né? Eu não pouparia. Mas né? mesmo poupando, o time reserva do Palmeiras, eu estava comentando isso algum tempo atrás com um amigo palmeirense. Se você pegar o time reserva, se pegar o banco do Palmeiras, é melhor do que times inteiros da Série A. Sim. Mas o problema é que assim, mas o time de reserva também não está no casco do ponto de ritmo de jogo, ponto físico, não tem jogado. E o Sport está jogando no limite, né? É um jogo perigoso porque assim é um jogo que o Sport vislumbra poder ganhar os 3 pontos, porque ele vai pegar o Palmeiras, que não é o Palmeiras titular, é um misto ou um reserva, enfim. E eu me recordo, Altino, que no ano passado você estava falando que o Sport, quando ele estava subindo para a Série A, que ele estava numa crise financeira tremenda, que se ele não subisse para a Série A, podia. Você recorda desse. Lembro, e é verdade isso. Sim, é verdade. Eles subiram. Se manter na Série A, né? Milagrosamente. Enfim, eles continuam com um problema financeiro muito grave. Mas se eles conseguirem se manter, eu acho que, de uma certa maneira, ameniza essa parte dessa dívida. Dá uma respiradinha, né? Dá uma respiradinha. Então, assim, o Sport está com 32 pontos. Se ele ganhar esse jogo contra o Palmeiras com 35, ele está livre, cara. Eu acho que do esporte para frente ninguém cai mais. Não tem chance. Pois então esse jogo... E aí, assim, esse jogo, para mim, define a vida do esporte e define se o Palmeiras briga ou não por título. Então, esse é o jogo da rodada, para mim. Isso aí. E é o primeiro. O Grêmio, com 48, para mim, está totalmente na briga do título, como eu falei. O Grêmio tem um jogo a menos, né? Ele ganhando esse jogo a menos, ele seria o segundo colocado com 51, tá? A 5 pontos do São Paulo, e tem o confronto direto Grêmio e São Paulo, que é lá no Sul. Então, assim, o Grêmio está rigorosamente na briga. Vai jogar agora o jogo fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza em queda livre, numa situação desesperadora. Se o Grêmio ganhar esse jogo, ele vai definitivamente entrar na briga pelo título. Pode ter certeza disso. Não descartaria o Grêmio. Flamengo, Atlético e Inter estão já no G4, junto com o São Paulo. Só que Flamengo em queda, num momento delicadíssimo, não vem bem. O Atlético oscila muito, não acredito, não acho que o Atlético briga por título, acho que ele vai ficar ali no G4. E o Inter não acho confiável, né? E o São Paulo vai enfrentando a sua primeira crise no campeonato nesse momento, né? Com a eliminação, com essa goleada, bastante até. Com os casos de Covid. Então, assim, nesse cenário é que eu coloquei lá no outro vídeo, que eu acho que o Grêmio começa a despontar para mim como um candidato real, e o Palmeiras, se jogar sério, ganhar do Sport. O campeonato vai embolar, você pode ter certeza disso. Sim.
Deixa eu te fazer um questionamento aqui, quando você estava falando, eu estava pensando nisso. Sim, Posso estar falando uma grande besteira, você discorda de mim se eu estiver falando isso. claro. Mas nos últimos 3, 4, 5 anos, faltando 10 rodadas, já tinha muita coisa. O campeão já estava meio que despontando. Sim, Não estava que nem esse ano, que nas últimas sim. 5 rodadas para trás, todos os times ali da frente da liderança estão perdendo, ou empatando, estão escorregando, né, no final Sim. das contas. Sim, eu acho que assim, uma das explicações possíveis é um ano que ficou complicado por conta da pandemia, é um ano que ficou muito acaixotado, então concentrou muitas competições, os melhores elencos disputaram muitos jogos, muitas competições em pouco tempo, sucumbiram fisicamente, né? Então nivelou por baixo, né? Além da questão da retomada do futebol, enfim, eu acho que o nível ficou muito nivelado, né? Quem provavelmente apostasse nos times que tinham mais qualidade, apostaram num cenário de normalidade, mas nós estamos enfrentando uma situação diferente, né? Foi um campeonato, o futebol ficou parado 4 meses, né? Mais ou menos, né? Sim. 4 meses. Essa retomada é complicada. Aí você retoma emendando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, não sei o quê, tudo. É uma confusão. Então, muitos jogos, muitas competições, sabe? Tempo de recuperação pequeno. Aí, no meio disso tudo, eclodindo Covid, perde alguns jogadores. Não, outra coisa, não se sabe o efeito da Covid. O cara não desenvolve doença, mas, sob ponto de vista físico, alguns jogadores ainda têm alguns problemas. A recuperação não é a mesma coisa. Então, assim, é um campeonato doido, é um campeonato maluco, e é um campeonato que fica nivelado por baixo, e como fica nivelado por baixo, ele permite esse equilíbrio que você está ressaltando aí. É, já que no brasileiro a coisa não está, na Série A a coisa não está ainda exata, vamos dar uma pincelada aí em Série B, Série C e Série D, só Sim, para. Porque a série B já. Quem vai subir já tem dois ali que estão certos, né? sim, Série B já está. Né? Série B é bom a gente falar que assim, ela tem times que já jogaram 33 jogos e tem times que jogaram 32, né? Então está faltando 5 ou 6 jogos para algumas equipes, dependendo do número de jogos que já fizeram. É, O o que eu, América Mineiro. o Hã? que eu tô vendo aqui é que dois já subiram e dois já caíram. Mas vai lá, O vai lá. América Mineiro e a Chapecoense já subiram com 63 pontos, então os dois com 63 estão na briga pelo título aí, né? Os dois estão numa briga direta para ver quem vai ser o campeão, né? Esse título simbólico aí, né? Aí depois vem uma briga do G4 pelas outras duas vagas para subir. O Cuiabá retomou o bom momento, está com 54 pontos. Teve uma vitória fundamental contra o Juventude no confronto direto, né? O Juventude com 52 é o quarto colocado. Eles jogaram essa semana, foi 1-0 Cuiabá. Cuiabá ultrapassou o Juventude, tá? Então os dois estão no G4, mas os dois têm 33 jogos. Quem vem atrás, que é o CSA, tem 32 jogos. O CSA tem 51 pontos, tem um ponto a menos também. O CSA está na briga direta também para subir. Eu, particularmente, acho sensacional se o CSA subir. Acho que o CSA, ano passado, brigou bem na Série A. Todo mundo achava que ia cair fácil, ele brigou até o final. Acho que poderia até ter se mantido. Torço muito para o CSA subir. Acho que ele tem chance. O Guarani, com 48, tem alguma chance. A Ponte Preta, acho que tem menos. Acho que a Ponte Preta não leva muita fé na Ponte Preta. E o Sampaio caiu demais. O Sampaio saiu da briga. Então, Verdade. basicamente, a briga agora é Cuiabá, Juventude, CSA e Guarani. Esses quatro brigam por 2 vagas, mas o Cuiabá com uma boa vantagem, uma gordurinha boa. O Cuiabá realmente está numa posição melhor. Para rebaixamento, você falou bem, o Oeste e o Botafogo já caíram, né? O Botafogo de Ribeirão, né? E o Não é o Cruzeiro não Botafogo se do livrou Rio. ainda não, né? O Cruzeiro? Do rebaixamento? Acho que não se livrou ainda não, hein? Me fala aí o É, que você acha. corre alguns riscos, né? Corre alguns riscos. São poucas O lance é que rodadas, mas está 6 pontos só, 2 vitórias. principalmente porque nas últimas 4 rodadas, 5 rodadas, o Cruzeiro ele empatou 3, perdeu uma e ganhou uma só, né? Nossa Senhora. Então a situação do Cruzeiro, se ele mantiver esse padrão aí, ele vai correr riscos, assim, pode correr algum risco. O Oeste e o Botafogo, então, já caíram. O Paraná, eu acho que cai, porque o Paraná vem numa queda livre,
O time caiu do G4 para o Z4, incrível a trajetória do Paraná, e vai ser o jogo decisivo na próxima rodada, porque é o jogo lá nos aflitos, né? Náutico e Paraná, literalmente o jogo dos aflitos, né? Porque o Náutico e o Paraná são os dois que estão no Z4, mas o Náutico numa crescente, né? O Náutico perdeu esse último jogo, mas ele vinha de 5 jogos invicto, né? Teve 2 vitórias, 2 empates, e acho que tem 3 empates, eu acho. Enfim, então o Náutico agora joga em casa contra o Paraná. O Náutico ele tem uma situação bem interessante, que é o seguinte: desses 6 jogos que faltam para ele joga 2 jogos em casa que são jogos diretos para ele escapar. Ele pega o Paraná agora e mais à frente ele vai pegar o Lanterna, o Oeste. Se o Náutico ganhar esses 2 jogos, ele vai a 41. Ele fica numa posição bem interessante. Aí vai buscar mais 3 pontos aí nas últimas 4 rodadas. Então, acho que o Náutico, pelos jogos e pelo momento, eu acho que ele escapa. O Figueirense corre riscos. Principalmente porque, assim, ele vai jogar agora... Ele tem 3 jogos em casa e 3 de fora. O próximo jogo em casa é com o CSA, que está na briga para subir. Jogo muito difícil para o Figueirense. Acho que o Figueirense corre riscos. O Vitória da Bahia também corre riscos, bastante risco, inclusive. Acho que o Vitória, por exemplo, vai perder o próximo jogo. Ele joga com o líder, fora de casa, pega o Lisca doido lá em Belo Horizonte, vai perder. Então, assim, o Náutico tem tudo para sair dessa zona. O Náutico tem boas chances de passar o Figueirense e o Vitória. Eu tenho a impressão que o corte da Série B vai ser 41 pontos. Aqui, eu tô olhando aqui as próximas partidas. 41 para escapar? Não, 40... acho que não. Acho que vai ser mais. Acho que mais. Vai ser mais? Eu acho que sim. Talvez 43, cara, para garantir mesmo 43. Aí, assim, o CRB com 40 e o Cruzeiro, talvez o corte seja no Cruzeiro, como você falou, né? Sim. Né? Mas vamos ver, o Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Sampaio, né? Tem que arrumar alguma coisa lá, senão vai ficar esquisito. O Filipão deu aquele gás no início, né? Mas depois a coisa desandou, né? Eu realmente achei que o Cruzeiro ia conseguir tirar esses 6 pontos aí, porque é o que a gente fala toda rodada aqui. Se somar os 6 pontos, ele não entra na briga, né? Não entra. Ele continua fora Ele continua a 5 pontos. Sim. Vamos bater na Série C? Série C, deixa eu abrir aqui a minha Série C aqui. Série C que não é o Brusque que eu falava com você, né? Eu até te provoquei lá no grupo, né? Eu não estava acompanhando, até perguntei lá porque eu não estava acompanhando, mas depois eu vi que goleou fora de casa, né? Fora de casa. A gente vinha de 3 empates, né? O Brusque assumiu a ponta com 6 pontos, né? Sem ganhar, lembrando mas que são grupos de 4 someiros, né? O Brusque tem 6 pontos, subiria. O Ituano tem 5. O Ituano tem 5, Santa Cruz 5, Vila Nova 4. O grupo está totalmente embolado. Só que qual é a vantagem? O Brusque, além de jogar em casa, além de ser o líder com 6 pontos, ele agora joga com o Ituano em casa. O Brusque joga em casa contra o segundo colocado. Se ele vencer, ele vai a 9 pontos. E aí está praticamente no acesso, né? É o jogo decisivo dele em casa. Ele tem que vencer o Ituano. Se ele vencer o Ituano, ele deixa o Ituano com 5 pontos, né? E na verdade eu acho que ele sobe, né? Se ele ganhar, ele sobe. O outro não soma mais que ele. Exatamente. Então o jogo é confronto direto. É a final dele. É a final dele. Se o Brusque vencer, ele está no acesso. Vai para a Série B, o que seria histórico, né? O Brusque, uma equipe pequena, uma cidade pequena, seria histórico. Caso ele não vença, ele vai decidir a vida dele na última rodada lá em Recife com Santa Cruz, né? Aí provavelmente, de repente, ele até consegue subir com empate, né? De repente, dependendo dos resultados, pode ser que com empate ele consiga. Então a situação do Brusque está bem encaminhada. Está bem encaminhada. É um time que não sofre gol, só sofreu 1 gol em 4 jogos, olha lá. E dentro desse grupo aqui, eu vejo que a situação do Ituano é interessante, né? Porque ele joga contra o Brusque, ele pode segurar a máquina e o próximo jogo é contra o Lanterna, o Vila, né? Exatamente. Até o Vila tem chance, na verdade. Todos têm chance, mas eu acho que sobe o Brusque. Eu acho que sobe o Brusque e o Ituano, eu acho. Eu estou na torcida pelo Santa Cruz. Eu quero ver mas o Santa Cruz fraquejou no momento. Mas pode ser. O Santa Cruz vai ter que ganhar fora de casa do Vila, porque aí ele leva a decisão para Recife. Né? É verdade. É o trunfo dele. O grupo D já está uma coisa mais espaçada. Você tem o Remo e o Paysandu, os dois com 7 pontos. O Londrina com 5. Vão se enfrentar ainda. Vão se enfrentar. Os dois estão com 7. O Londrina tem 5 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 3. Né?
Quem ganhar esse jogo aí, subiu. O Paysandu e o Remo, sim. É um confronto direto. Quem vencer tá na Série C, tá na Série B. O Londrina, ele tem a obrigação de ganhar do Lanterna, joga em casa o Londrina, para ir para 8 pontos e chegar na última rodada brigando. Não sabe com quem, né? Pode ser que ele esteja brigando com um dos dois, o Remo, Paysandu, ou até com os dois, né? Se tiver um empate, né? Se tiver um empate no Clássico Paranaense, vão os 3 para a última rodada com 8 pontos. O problema é que o Londrina, na última rodada, joga contra o Remo lá em Belém, né? Essa que é a parada, né? Mas, enfim, o Londrina ainda tem chance. Eu não acredito. Eu acho que sobem os 2 do Pará, né? E aí fica aquele cenário que eu te falei, né? Uma Série B, subindo 2 times de tradição do Pará, grandes, né? Cruzeiro ficando. O próprio Santa Cruz, se subir também. O Santa Cruz. É um time que o Náutico, que eu acho que escapa do descenso, então sim. O Náutico permanecendo também é uma equipe grande. Aí você tem um Guarani e Ponte. Pensando friamente, você tem um Curitiba caindo, a série Botafogo. B, pode ser a Série B mais difícil de todos os tempos, né? Com certeza será. Com certeza será. Vamos fechar então na Série D, já que a gente tem todos os jogos de ida, a gente ainda vai. Série D, deixa eu abrir. Vou dar aquela pincelada para dizer que a gente comentou a Série D também, porque já está ficando meio longo. Sim. Você é o cara do futebol raiz, né, Marcelo? A gente sabe disso. A gente você tenta, e eu. Nós somos, né? A gente tenta falar de todos os campeonatos, para depois não falar quando surge alguma coisa. Eu não sei nem. Não sei nem se o pessoal. Não sei nem se o pessoal sabe, mas a Série D passa na televisão, na TV Brasil, né? Os jogos passaram. Eu vi até uma parte dos jogos. Eu às vezes acompanho pelos aplicativos. Aqui tem uns aplicativos interessantes aí, né? Na internet, mas eu não sei exatamente se é lícito, então eu não vou citar o nome do aplicativo, não. Não, mas tem na TV Brasil passa. Passaram 2 jogos dessa semana. Vamos lá. Bom, aqui nós estamos nas quartas de final. Quem passar para as semifinais garante o acesso para a Série C, vai brigar pelo título, mas o que interessa é subir, né? O título é detalhe, né? Então vamos lá. O Marcílio Dias, que para mim era favorito, empatou em casa em 1-1 com o Altos. Lá em Santa Catarina, o jogo em Itajaí, né? Lá no time de Itajaí. O Altos é uma equipe que vem tendo bons desempenhos nos últimos anos, uma equipe do Piauí, do interior. Já, inclusive, endureceu com o Vasco uma vez, né? Copa do Brasil. Enfim, é um time perigoso. O Marcílio Dias tinha que ter ganho em casa, né? Ele era favorito, tinha que ter ganho, empatou em 1-1. A situação ficou mais favorável agora para o Altos, que vai jogar lá no calor, lá no Piauí, no interior, aquele calor, aquele mormaço de janeiro, né? Imagine. 3h45 da tarde. Meu Deus do céu. Vai esquentar, né? O estádio lá se chama Filipão, né? Agora você imagina, deve ser o calorão, né? Opa! Então o Altos, eu acho que a tendência é o Altos subir, passar, né? O segundo confronto era o confronto mais equilibrado, né? O Mirassol contra a Aparecidense. As duas equipes fazendo excelente campanha na Série D. O Mirassol já vinha de uma campanha boa no Paulista, uma equipe estruturada do interior de São Paulo, financeiramente equilibrada, né? E o Aparecidense é uma equipe já há alguns anos meio sensação lá na sua região. Já eliminou o Botafogo de uma Copa do Brasil alguns anos atrás, vem fazendo seguidas competições boas. Era um confronto bem equilibrado. O Mirassol ganhou de 2-1. Então, para mim, tem volta aí. O Aparecidense joga em casa agora, é jogo duro. O Mirassol com uma pequena vantagem, mas eu não me surpreenderia se o Aparecidense passar, não. Não é surpresa, né? O terceiro confronto aí era um confronto mais tranquilo mesmo. Eu já tinha dito, o Fast contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino ganhou de 1-0 fora de casa. O Novo Horizontino é a melhor equipe da Série D, provavelmente vai ser a campeã. Surfou nessa competição. Eu acho até que está invicto, eu acho que não perdeu nenhum jogo. Não vou depois conferir isso, mas acho que está invicto. E agora vai jogar em casa, vai certamente vencer de novo o Fast, que é a equipe lá do Amazonas, e vai subir também. Então temos a chance, de repente, de subirem 2 paulistas, né? O Mirassol e o Novo Horizontino, para a Série C. E o último confronto, esse confronto é que foi o mais incrível. Esse jogo passou na televisão, foi um dos que passou na televisão, bem surpreendente. O Floresta ganhou do América de Natal, uma equipe grande, de 2-0, né? Jogou melhor e vai ser difícil para o time potiguar reverter isso, hein? Vai ser muito complicado. O jogo vai ser na Arena das Dunas, no domingo. Eu acho que o time do interior de Pernambuco, Floresta, né?
encaminhou bem a sua classificação, uma grande surpresa, uma equipe nova, não tem tanta tradição assim, né? Das equipes do interior de Pernambuco, a que tem mais destaque é o Salgueiro, né? Que até já chegou uma vez na Série B, mas o Floresta vai, olha, surpreendente o Floresta. Acho que é isso. Acho que a gente está agora concluindo todas as séries A, B, C e D. Vamos para o próximo, que a gente vai fazer os palpites e encerrar aí essa primeira edição, que até ficou. Eu estava reassistindo o último, ficou um pouco confuso. Acho que nesse agora a gente voltou ao nosso equilíbrio tradicional. Beleza. Mas é isso. Vamos encerrar isso aqui e já te mando o próximo link, então. Maravilha. Grande abraço.